Bem, além do for normal, como eu gosto de chamar, em Java tem outro tipo de for diferente, que é o for each, tá? O for each, ele é um for especial. Ele tem uma utilidade bem definida para ele. O for each é o for que serve para iterar sobre coleções. Alguém vai falar assim: ah, Clayton, então quer dizer que não dá para usar o outro for para iterar sobre coleções, para passar sobre os elementos da coleção? Dá sim. Você consegue usar outro for para iterar sobre uma lista, sobre uma pilha, sobre uma fila, igual você consegue usar o for each. Mas a ideia do for each é facilitar esse processo de iterar sobre os elementos da sua coleção, tá? Qual que é a sintaxe do for each, tá? Então eu vou escrever a palavrinha for igual outro for e vou abrir e fechar parênteses. Só que o for each, ele tem, ao invés de 3 argumentos, ele tem 2 argumentos. E ao invés dos argumentos estar separados por ponto e vírgula, estão separados por 2 pontos. Tá? Vamos entender o que é cada um desses argumentos. O segundo argumento, tá? O segundo argumento, ele é o nome da minha coleção no meu código, o nome da variável que representa a minha coleção, tá? Então, em Java, as coleções, elas são descritas por objetos. Então, aqui é o objeto que representa a coleção. Se é a minha lista, a minha pilha, a minha fila, a variável que representa essa coleção. Essa coleção é a coleção de alguma coisa, de números, de strings, de celulares, de pessoa, de ponto. É uma coleção de algum tipo de coisa. E o primeiro argumento é uma variável, com o nome que eu quiser dar, do tipo de dado que está aqui dentro. Essa variável, ela vai assumir os valores dos elementos da minha coleção. A cada iteração, essa variável vai representar o valor correspondente ao valor guardado na posição referente à iteração que eu estou. Imagina uma lista que tem os números 10, 5 e 1. Na primeira repetição, 10, 5 e 1 nessa ordem, tá? A variável elemento vai ser o número 10. Na segunda repetição vai ser o número 5 e na terceira repetição o número 1. Ela vai representar os valores que estão na coleção na ordem que eles estão, tá? O for each vai repetir do início até o final da coleção. E a exemplo do for anterior, do laço, do enquanto também, do if, se a instrução quer repetir apenas uma linha de código, a chave, o bloco de chaves do for each é opcional. Se eu quero repetir, são várias linhas de código, aí a chave se torna obrigatória, tá? Como sempre, eu recomendo sempre colocar o bloco de chaves do for each também. Aí alguém pode falar também assim, né? Clayton, você explicou isso pra gente, mas a gente vai usar pra quê? Que coleção a gente vai usar nessa disciplina? Então, ao longo da disciplina, vocês vão usar basicamente arrays e listas. Só que as listas vão ficar para metade final da disciplina, tá? A partir da segunda metade dos assuntos. Nessa primeira parte da disciplina, a gente vai focar bastante no uso dos vetores. E eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre como funcionam os vetores, antes de demonstrar como utilizar o for each, tá? Então, o que acontece? O vetor, ou o array, ele é uma estrutura que parece muito com as listas que a gente estuda nas outras disciplinas. Mas a principal diferença do vetor para a lista é que, primeiro, o vetor, diferente das listas, ele tem um tamanho fixo. Ele não pode aumentar ou diminuir de tamanho. Ele tem um tamanho fixo. E, segundo, dentro do vetor, eu posso ter posições vazias e elementos dispostos em qualquer posição. Por exemplo, eu tenho um vetor com 5 posições. Eu posso ter um elemento na posição 3 com todas as outras posições vazias. Na lista isso não é possível. Na lista, os elementos estão um depois do outro, existem espaços vazios dentro deles, tá? E uma coisa importante é que em Java, os vetores, né, os arrays, são objetos. E como objetos, para eu poder criar um vetor, criar um array, eu preciso instanciar ele utilizando o operador new. E eu vou passar o tamanho do meu vetor no momento que eu estiver instanciando ele, tá bom? Aqui tem alguns exemplos de vetores sendo instanciados. Um vetor de Boolean. Esse vetor de Boolean, ele só pode armazenar que tipo de valores? Valores booleanos.
Quantos valores cabem dentro dele? Eu criei ele aqui, ó. Cabem 8 valores do tipo booleano. Aqui eu tenho um vetor de inteiros. Ó, para declarar um vetor, eu coloco o tipo de dado, abre, fecha colchetes. E é o nome do meu vetor. Tá bom? Então aqui é um vetor de inteiros. Qual a capacidade dele? Eu instanciei ele aqui embaixo. Aqui eu declarei ele. Aqui eu instanciei ele. Ele tem capacidade para 10 elementos. Aqui é um vetor de string. Lá, aqui na verdade, né? Aqui é o vetor de string. Aqui é o tipo do vetor. Esse vetor de string cabe o que lá dentro? Somente strings. Não cabe inteiros, não cabe celular, só cabe string. E cabem quantos strings? Cabem 15 strings, tá? Aqui é um vetor de celular. Um vetor de celular. Lá dentro cabem quantos celulares? Cabem 999 celulares, tá? É assim que eu declaro o vetor. Quero criar um vetor de float. Eu coloco a palavrinha float, abre e fecha colchetes, para definir que a variável que vai ser nomeada aqui agora, ela é um vetor de float, tá? Precisa desse colchetes aqui. Aí eu vou botar chamar de números. Números. Recebe new. E aí eu escrevo float, né, de acordo com a palavra reservada. Então é float todo em caixa baixa. Aí abre, fecha colchetes, aqui o tamanho do vetor. 2. Ponto e vírgula. Não tem os parênteses, tá? É colchetes no lugar dos parênteses. Uma coisa importante é que os elementos dentro do vetor podem ser acessados através de um índice, tá? Que é um correspondente da posição do elemento. Só que os índices, diferente de posições, os índices começam a ser contados de zero. Então, por exemplo, no vetor de tamanho 6, o vetor tem quantas posições? 6. Mas os índices dele vão de 0 a 5, tá? Isso também vale para esses exemplos. Esse vetor de tamanho 8, os índices dele vão de 0 a 7. Esse vão de 0 a 9, esse de 0 a 14 e esse de 0 a 998. Ainda são 999 posições, mas não existe índice 999, tá? E como é que eu faço para guardar um elemento dentro de uma dessas posições? Dentro desses índices? Basta eu instanciar o elemento lá dentro. Por exemplo, quero guardar um elemento no índice 2. Eu faço personagens, índice 2, recebe new personagem, tá? Agora eu estou instanciando o objeto, personagem. Estou criando um personagem naquele índice do meu vetor, tá bom? Como eu falei, as outras posições podem estar vazias, não tem nenhum problema. E se eu tentar acessar uma posição fora do vetor, isso vai ocasionar um erro. A pergunta é, quem é o personagem que está guardado no índice 2? É o Homer? Não, o Homer está no índice 0. É o Bart está no índice 1. É a Meg, né? A Meg está no índice 2, a Lisa no índice 3, esse cara aqui no índice 4 e a Marge no índice 6. Tá bom? Outra coisa importante, o vetor, ele possui um atributo chamado length, tá? Esse atributo ele é útil porque através dele eu consigo, durante a execução do programa, saber qual é o tamanho, quantos elementos cabem dentro do vetor, tá? Quantos elementos dentro do vetor, não tem um atributo que me diga isso, mas tem um atributo que diz quantos elementos cabem lá dentro. Para saber quantos tem lá dentro, eu tenho que percorrer o vetor do começo até o final, tá? Lembrando, se o tamanho do vetor é 10, o último índice dele é o índice 9. Aqui tem um exemplo de uso do for each para um vetor de strings. Aqui é outra forma de criar vetores. Eu posso já definir os valores que vão dentro dele. Aqui eu tenho um vetor de strings com os valores A, B e C. E estou usando o for each para iterar sobre essa coleção. Na primeira repetição, o nome vai ser o A, depois o nome vai ser o B e depois o nome vai ser o C. Tá? É assim que funciona. Vamos lá para o Eclipse agora, para demonstrar isso. Estou aqui no Eclipse, tá? Vou criar uma classe chamada exemplo for each com um main lá dentro. Como eu falei, vamos criar aqui vetor de strings, por exemplo. Não, um vetor de inteiros. Int, vou chamar o vetor de números e vou dizer que ele tem capacidade para 5 elementos. E vou botar na posição, no índice 2, o valor 10, no índice 3, o valor 20, e no índice 4, o valor 5. O que é que está no índice 0? Nada. No índice 1, nada. No caso do array de números, o nada é o valor 0, tá? Vou iterar aqui usando for each,
For para cada número n no vetor de números, escreva o valor de n, tá? O valor de n. Aí ele vai escrever 0, 0, 10, 20 e 5, tá? Rodar aqui, play, olha só, 0, 0, 10, 25. Se o meu vetor for um vetor de string, olha só, vou criar aqui um vetor de string chamado de nomes. E vou instanciar do mesmo jeito, tá? Não vou usar o código lá do exemplo do slide. Vou botar aqui nomes, índice 1. Se o vetor de tamanho 3, ele tem índice 0, 1 e 2. Recebe Clayton. E vou usar um for each para cada string s em nomes. Escreva o valor de s. Vou usar um for each para imprimir esses valores do array de nomes. Vamos rodar. O valor padrão das posições no vetor de strings não é vazio, tá? É o valor nulo, tá? Então escreve null, depois escreve Clayton, depois escreve null de novo. Vou criar aqui, pessoal, um array de celulares, tá? Agora, deixa eu colocar aqui um outro comentário. Um array de celular. Lembrando que celular tem dois atributos, modelo e peso. Eu vou criar aqui um array de celular. Então, o tipo, para dizer que é um array colchetes, o nome chamado de celulares. Recebe new celular, com a grafia do nome da classe, colchetes e o tamanho. Tamanho 5. Lá dentro cabem 5 celulares, tá? E tem duas formas de botar elementos lá dentro. Uma forma é essa, ó. Celulares, índice 0, recebe new celular. Parênteses, agora que eu estou instanciando um objeto, tá? Eu quero dizer que a marca desse celular, o modelo dele, é Samsung. Então eu coloco celulares índice 0, ponto, 7 modelo, Samsung. Pronto, essa é uma forma de eu colocar um objeto lá dentro e mexer com esse objeto, tá? Através do índice do vetor. Outra forma de colocar um objeto lá dentro é criar uma variável do tipo celular. Uma outra variável, tá? Não é um objeto, não é um array agora. Mexer com esse objeto através da variável celular. Celular.set modelo. Vou botar aqui iPhone 5S. E depois guardar essa variável dentro do vetor. Celulares, índice 1, recebe celular, tá? É como se eu pegasse um objeto e guardasse ele lá dentro. Inclusive, se eu quiser, eu posso até mexer com esse objeto depois através do índice, tá? Ponto 7 modelo, mudar para agora Motorola. Eu estou guardando o mesmo objeto, tá, pessoal? Então, esse celular aqui que era um iPhone, ele vai virar um celular Motorola. Inclusive, só serve com essa variável. Eu não copiei a variável. Eu guardei ela dentro do vetor, tá? Vamos mostrar isso? Vou criar aqui agora um for each para cada celular C dentro do vetor de celulares. Execute o método c.getModelo, tá? Ele vai escrever, como eu falei para vocês, Samsung e iPhone. Play. Ah, olha só. Deu um erro. Qual que é o problema aqui? O meu vetor de celulares, ele tem várias posições que estão vazias. A posição 2, a posição 3, a posição 4. E aqui eu estou mandando o que tá lá dentro executar esse método. Mas o que está lá dentro não tem como executar o método porque não tem nada. Está vazio as posições 2, 3 e 4. Então eu só posso executar isso se C for diferente de null, tá? Rodar de novo. Aí tá aqui, ó, Samsung e iPhone. Só para deixar claro mais uma vez, se eu mudar aqui agora para Motorola, ele vai escrever agora Samsung e Motorola. Se eu vir aqui, eu vou comentar aqui rapidinho, tá? E mandar escrever celular.getModelo, ele vai escrever o quê? Ele vai escrever Motorola, tá? Play. Ele escreve Motorola. De novo, é como se eu pegasse o objeto que está em celular e guardasse o mesmo objeto, não é uma cópia, é o mesmo,
dentro do meu vetor. E ele está ao mesmo tempo na variável celular e na variável celulares. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender.